I've got a date tonight. Oh my God. It's a slut-shaming thing. You are caught up in a murder investigation. I was there that morning. Were you alone? Just how depraved is this town? And where did you get those thigh-high boots? They're amazing. Riverdale, new hit series Thursday at 9/8 Central on the CW. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Riverdale The Blue and Gold. Dessa vez para o review do episódio Chapter 3, Body Double. Primeiramente vamos para a sinopse do episódio. A sinopse é a seguinte: novas informações sobre a morte de Jason são descobertas e Cheryl torna-se a principal suspeita. Uma decisão difícil leva a tensão no relacionamento de Art com a senhorita Grant, e Beth revive o jornal da escola e procura a ajuda de Jughead para investigar a recente morte. Enquanto isso, Verônica e Ethel ouvem rumores de um livro da vergonha, escrito por jogadores de futebol da escola. E Art, depois de ficar de castigo, procura uma maneira de conseguir comparecer ao evento onde Josie e as Pussycats vão cantar uma música que ele ajudou a escrever. Como dito na sinopse, a gente tem novas informações sobre a morte do Jason. E é óbvio que a Cheryl é a principal suspeita. Mas isso meio que foi descartado logo de começo, porque o Art conversa com o diretor e ele também meio que se torna um suspeito. Isso meio que complica a vida do nosso jovem futuro músico, talvez. E isso não complica a vida do Art só com a música, mas também complica o relacionamento dele com a senhorita Grant, que eles acabam tendo uma desavença por conta dele ter contado. Ela, como nos episódios anteriores, já foi mostrado, ela meio que não aprova essa atitude, porque pode levantar suspeita do relacionamento dos dois e por aí vai. Um outro ponto que quero destacar aqui é que a Beth revive o jornal da escola. E como é o nome desse jornal? The Blue and Gold. Isso mesmo, The Blue and Gold, o nome que o nosso canal tem, que foi inspirado neste episódio. Ela chama o Jughead para ajudar ela, e a primeira investigação, a primeira tarefa que eles têm é investigar sobre a morte do Jason. Isso mesmo, eles, assim como o jornal da cidade, eles vão investigar a morte do Jason. E quem fica encarregado disso é o Jughead. E lembra do escoteiro que eu mencionei no primeiro vídeo e que também foi mostrado no primeiro episódio? O nome dele é Dilton Doyle. Eu não sei a pronúncia certa, me perdoe, mas se eu não me engano é Doyle. E o Jughead vai atrás dele para trocar algumas informações. Ele meio que não mostra, não dá nenhum indício de informações, mas o Jughead é esperto e nota que um dos escoteiros não para de olhar para ele. Isso mesmo. Ele depois, futuramente no episódio, ele vai atrás desse escoteiro para mais informações. Mas por enquanto, vamos para outro ponto do episódio. Em outro ponto do episódio, que talvez seja o maior enfoque desse episódio, depois do Art, é que a Verônica saiu com um dos jogadores e ele meio que acaba fazendo meio que um cyberbullying com ela, e ela é óbvio que ela não aprova. E um ponto que eu quero destacar aqui é que a Verônica, ela tá sendo muito bem desenvolvida, o personagem dela. A cada episódio ela vem melhorando e vem sendo cada vez mais desenvolvida, o que é bom, muito bom mesmo, porque a gente não tem só o desenvolvimento de um ou de outro personagem, a gente tem desenvolvimento de vários personagens, até mesmo os secundários, talvez. E como dito, ela meio que sofre um cyberbullying e ela é óbvio que ela vai atrás de uma vingança, uma justiça, e ela acaba sabendo de um livro da vergonha. Como dito na sinopse, ele foi escrito pelos jogadores de futebol, que basicamente consiste no seguinte: eles saem com uma garota e ganham um ponto, saem com uma garota e ganham um ponto, e isso meio que vai se estendendo durante o episódio. Eu devo admitir que foi meio que uma enrolação aí para não mostrar a história e tudo mais. Agora, o que temos, talvez um dos principais pontos do episódio, um dos talvez que dê continuidade na história em questão do protagonista, a gente tem o Art ficando de castigo por conta das consequências dele de ter revelado que estava no Rio, e o pai dele bota ele de castigo porque o Art não tá sendo um bom filho, digamos assim. Gente, o Fred também não é de todo bom, não. Talvez porque ele tenha que tomar atitudes com o pai, talvez não, quem sabe. E um ponto que eu quero destacar é que quando o Art diz para os diretores e tudo mais, ele meio que deixa a Cheryl livre de todas as suspeitas que ela estava, e ela meio que quer retribuir um favor para ele. Como a senhorita Grant disse que ela não vai mais dar aulas para ele de música por conta dele ter dito para os diretores e para a polícia que ele estava no Rio. Ele não mencionou ela, mas mesmo assim ela ficou brava e tirou as aulas de música. A Cheryl quer fazer um favor para ele, e o que ele pede a Cheryl
é que ele consiga aula de música, talvez com a Josie e algumas outras pessoas. E aí foi com a Josie mesmo que ele conseguiu a aula de música, a Josie e as Pussycats. Logo de início, quando a gente vê o Art trocando informações com a Josie para as aulas de música, a gente tem a impressão que a Josie ainda continua sendo uma babaca. Isso mesmo, uma babaca, porque desde o primeiro episódio ela é escrota. Diferente das outras integrantes da banda, a Valerie, por exemplo, é a mais legal da banda até agora, que teve um maior desenvolvimento também até agora e que vai ter mais desenvolvimento ainda em outros episódios. Enquanto a gente tem o Art atrás de resolver seus problemas com música, a gente tem o Jughead indo atrás do escoteiro. E essa cena foi bem interessante, porque talvez ele tenha enrolado uma referência ao L do Death Note, na maneira como o Jughead tá sentado e na maneira como ele pega a cereja pra comer. Me lembrou muito mesmo o L do Death Note. Não sei se foi uma referência, não sei se foi o ator que buscou referência ou assistiu Death Note e tem como referência algumas dessas cenas, mas eu sei que ficou bastante interessante. E o escoteiro acaba revelando que houve um tiro e esse tiro foi disparado pelo Dilton, que tava com uma arma, mas que não correu nada demais. E depois, futuramente no episódio, o Jughead interroga o Dilton Doyle de novo. Ele confirma essa história e quer conversar depois ele acaba conversando com o Jughead e revela algumas coisas importantes. Na trama da Verônica, a gente tem a Verônica, a Beth e todas as outras garotas indo atrás do livro da vergonha. E foi quando, eu não lembro se é a Beth ou se é a Ethel ou quem foi que traz o irmão da Valerie, que é das Josie, da banda da Josie, e ele já foi do time. Ele fala que tem mesmo um livro da vergonha e mostra onde tava e tudo mais, e elas vão atrás desse livro, elas acham o livro e querem mostrar pro diretor, mas a Beth meio que quer uma vingança, quer algo mais. Elas concordam em ter essa vingança, elas fazem a vingança. Eu achei uma cena bem enigmática, porque é mais pra dar mais um suspeito, tipo, a Beth é suspeita agora também, que ela faz algo meio sinistro quando estão planejando a vingança, então fica mais uma suspeita aí. Enquanto a Beth está em sua vingança, a gente tem a Josie meio que dando uma chance pro Art em relação à música, e ela acaba aceitando um dos conselhos dele e acaba aceitando outros também, e ele meio que ajuda elas a escreverem uma música para um evento da cidade lá, que eu esqueci o nome, perdão. Como eu disse, o Art estava de castigo. Ele dá um jeito de ir nesse evento, lá ele acaba vendo a música dele, conversa com o Jughead, e ele vê o pai dele conversando com a senhorita Grande sobre a música, sobre se ele é bom se ele é bom na música e tudo mais. E no outro dia ele interroga o Fred sobre isso. Mas já eu comento essa cena, porque nesse evento a gente tem mais da Alice sendo escrota também, porque ela vai conversar com a Hermione e revela o que está acontecendo com a Verônica, que é filha da Hermione. Agora sim eu posso falar sobre o Fred aceitando o Art com sua música, porque depois que ele conversa com a senhorita Grande, ele acaba entendendo que o Art é bom de música e ele acaba montando um estúdio na garagem deles lá pro Art. É óbvio que o Art fica feliz porque vai poder estudar música e ele meio que sai do castigo, né? Então, final feliz, ou quase. Enquanto pro Art as coisas deu certo, a gente tem, como eu disse, a Beth sendo mais uma suspeita, né? Porque uma suspeita pra gente, porque para as outras pessoas não, porque elas, na punição que elas deram lá, ela meio que dá uma despirocada. É óbvio que os jogadores conseguiram se dar mal, mas só que também a Verônica e a Beth tiveram uma punição pela vingança, justiça, chame como quiser, que elas fizeram, porque elas não contaram direto pro diretor, então elas tiveram consequências. Achei bacana isso, porque dá um tom mais realístico pra série, né? Não fica muito, armou vingança e não teve nada. Não, teve consequências. E aqui, o final do episódio, que talvez seja o principal ponto, é que o Dilton conta pra Beth e o Jughead, em troca deles ficarem quietos, dele estar com uma arma, sobre que ele viu o carro da senhorita Grande no rio. Então, nessa cena, o Jughead começa a falar algumas coisas, narrando o episódio. Ele ainda narra o episódio, bastante interessante isso, como já dito nos vídeos anteriores, e ele fala que agora não tem como mais esconder, e o Art e a senhorita Grande tem um relacionamento, e a gente vai ter o desenrolar dessa história em outros episódios ainda. Eu vou evitar comentar muito aqui, para talvez não ter spoilers. Agora vamos para os pontos positivos
positivos e negativos do episódio, como fazemos em toda review. Bom, pontos positivos ainda continuo com o fato de que a série é extremamente bonita, trabalha muito bem com as cores, trabalha muito bem com a curiosidade para o espectador. Você fica, pô, será que tem mais um suspeito no caso da Beth? Será que foi ela que matou? Será que não foi? Será que foi mesmo a Cheryl? Será que não foi? Será que foi o Dilton? Será que não? Então ela vai deixando e trabalhando muito bem essa curiosidade. Eu espero que eles expliquem tudo muito explicadinho, porque senão vai ficar complicado. É complicado trabalhar com muitas suspeitas, porque tem que saber fazer direito, senão fica estranho. Ponto negativo do episódio: eu achei muita enrolaçãozinha essa questão da Verônica, dessa questão de livro da vergonha. Eu achei muito babaquinha essa coisinha, mas foi importante porque trabalhou um ponto importante, que é o cyberbullying. Também tivemos a implementação de mais uma personagem, a Ethel. Talvez temos também o irmão da Valor, talvez possa ser explorado futuramente, mas de resto não pode se aproveitar nada, porque não leva coisas para... A única coisa que leva é que pode ser que a Beth seja mais uma suspeita, mas eu duvido muito, porque era uma das principais, então não creio que ela vai ter matado o Jason e tudo mais. Então achei uma coisa meio desperdiçada no episódio, meio jogada. Tá aí pra você que gosta de algumas coisas, desse tipo de coisa, então eu considero como um ponto negativo. Bom, espero que tenham gostado do review. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, siga nosso Instagram exclusivo de Riverdale. Também temos um projeto relacionado a The Walking Dead. Curta a nossa fanpage de The Walking Dead e siga nosso Instagram exclusivo de Riverdale. Valeu, falou! There are strange